sou Thaís Vera Machado. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje, que eu fui convidada para falar das novas alternativas da residência veterinária, as novas alternativas de capacitação veterinária, de aprimoramento veterinário, de formação além da faculdade. Então eu tô aqui pra gente bater um papo muito gostoso, tirar todas as dúvidas necessárias depois por e-mail e me deixar sempre à disposição. Vamos lá. Então, meu nome é Thaís, eu sou uma médica veterinária, especialista em anestesiologia, fiz MBA de gestão e estratégia do negócio e coordeno uma rede de hospitais veterinários aqui em São Paulo, chamada Hospital Veterinário Animaniacs. Dentro dessa rede de hospitais veterinários, a gente tem 140 colaboradores, muitos médicos veterinários, né? Dentre eles, a maioria, lógico, médicos veterinários. E por isso que eu fui convidada para conversar sobre as novas contratações, como que a gente escolhe o perfil de um candidato, o que está surgindo novo no mercado para esses candidatos recém-formados. E a gente vai bater um papinho hoje sobre isso, tá? Então, nós vamos conversar sobre a diferença entre o aprimoramento e o trainee veterinário, que são coisas distintas, que são as novas alternativas além da residência veterinária. Então, hoje, eu escuto muito dos estudantes, dos estagiários, que não se sentem preparados quando pega o CRMV na mão para atuar no mercado, para começar a atender emergência sozinhos, né? E quais são as alternativas que eles têm? Me formei, mas não me sinto preparado ainda para atuar no mercado. Quais são as alternativas que eu tenho? E aqui são algumas alternativas que a gente tem dentro do lugar onde eu trabalho, que está surgindo na veterinária, não só onde eu trabalho, mas em outros grandes hospitais veterinários pelo Brasil, que a gente vai bater esse papo e eu vou contar um pouquinho da minha experiência profissional que possa aí ajudar o pessoal que está se formando. Então, antigamente, não muito antigamente nisso, a gente só tinha a opção da residência, né? A gente se formava e uma das opções, na verdade, de a gente se aprimorar antes de cair no mercado veterinário era a residência. Quais são as dificuldades da residência? Poucas vagas, né? E não são todos os hospitais e escolas que têm a residência. Então, cada vez mais começou a surgir e explodir o número de faculdades de medicina veterinária pelo Brasil. Explodiu o número de alunos formandos por ano e não cresceu tanto a vaga de residência na veterinária. Então, hoje é difícil entrar numa residência. São poucas vagas, não são todas as universidades que têm o programa de residência. Então, começou a criar alternativas para a gente capacitar esses recém-formados e para melhorar a condição da medicina veterinária. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a medicina veterinária antigamente era muitas vezes de forma integral, hoje em dia ela está meio período. Antigamente eram todas as aulas presenciais, hoje em dia a gente já tem aula online. Então, hoje a gente, conversando com esses estudantes, vê a necessidade de eles continuarem se aperfeiçoando após a formação. Eles não se sentem plenos, preparados para atender, para salvar vidas, só com a formação universitária. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aprimoramento e trainee. Ok? Vamos lá. Vamos começar a falar pelo trainee. Então, trainee e aprimoramento são dois programas que hoje a gente tem dentro dos hospitais, que são programas distintos, e eu vou diferenciar
entre um e outro para vocês, e esclarecer o que são. Quando vocês ouvirem falar sobre trainee, essa palavra nova, ouvir falar sobre aprimoramento veterinário, vocês já saberem a diferença entre um e outro. E também não só para o aluno, eu acho que para o contratante entender um pouquinho desses programas e que pode usar dentro do seu estabelecimento, né? O trainee, ele é novidade dentro dos hospitais veterinários de São Paulo. Por que a gente fala dentro dos hospitais veterinários de São Paulo, o trainee? Porque o trainee, ele é uma formalização, né? Então, ele é um veterinário CLT que é registrado de forma trainee. Então, para ele ser trainee, ele tem que ser registrado como trainee, né, em sua carteira profissional, tá? Qual que era o desafio que a gente tinha para contratar um veterinário recém-formado? O piso salarial da medicina veterinária é muito alto. Não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, de forma alguma. Eu estou aqui para dizer que o piso salarial na medicina veterinária, para a grande maioria, se torna alto para contratação. Então, hoje, não é qualquer dono de clínica ou qualquer veterinário que consegue pagar 5, 6, 7 mil reais registrado para um médico veterinário. Até consegue para um veterinário de mais experiência. Mas o piso salarial mínimo é esse. Quantas pessoas no mercado conseguem pagar para um recém-formado esse piso salarial? E aí que começou o maior desafio. Lugares que são formais, que usam a contratação de forma CLT, que a gente chama que são funcionários seletistas, eles têm a carteira registrada. E em muitos desses casos, a gente tem estudantes de veterinários atuando dentro dos hospitais como auxiliares veterinários. Então, eles são o que a gente chama de enfermeiro, que são excelentes auxiliares veterinários, estudantes de veterinária, que trabalham dentro desse hospital durante todo o seu período de formação, durante 3, 4, às vezes até durante os 5 anos de universidade. Eles estão trabalhando dentro desses hospitais. Eles ganham grande experiência de auxiliar veterinário. Mas quando eles se formavam, muitas vezes eles não continuavam na empresa, mesmo eles sendo excelentes auxiliares veterinários. Por quê? Pensa num contratante. Eu tenho um excelente auxiliar veterinário que ficou comigo durante 5 anos da sua faculdade. Ele sabe tudo sobre a empresa, ele sabe sobre os protocolos, sobre os animais, e eu quero fazer essa contratação desse veterinário. Só que é um veterinário inexperiente, que acabou de pegar o CRMV. E o piso salarial mínimo da veterinária é alto. Então, eu tenho uma vaga nova para um veterinário contratado CLT. Mas o piso salarial vai estar entre 5, 6, 7 mil reais. Eu vou escolher um veterinário sem experiência que está iniciando sua vida profissional agora, ou por esse valor a gente contrata um veterinário com mais experiência? A gente contrata um veterinário com mais experiência. Então surgiu uma lacuna aí do recém-formado. Eu sou um excelente auxiliar veterinário, mas eu me formei e eu ainda não sou um veterinário experiente para ser registrado muitas vezes com o piso salarial que o hospital proporciona.
Então, muitos auxiliares veterinários acabavam sendo desligados, porque não podiam ficar de forma informal na empresa. E se tinha uma vaga de veterinário contratado, acabavam dando para veterinários mais experientes. E a gente levou todo esse desafio para frente, né? Por que se existe o treino em outras áreas, na administração, em outras profissões, não podiam existir o trainee veterinário? E a gente conseguiu ter essa aprovação. Então, qual que é a oportunidade do trainee para o veterinário? São programas de treinamento que visam prepará-los para exercer papéis importantes dentro das organizações. Então, para o veterinário, eu estou me formando, eu não me sinto apto ainda a atender sozinho, mas eu quero estar dentro de um grande hospital. Ou eu quero estar numa clínica veterinária. E eu não preciso ficar de forma informal. Eu posso ser registrado como trainee veterinário. Qual que é a vantagem para os hospitais e para a clínica? Diminuir a informalidade e aumentar a contratação de mão de obra veterinária. Por quê? Quando a gente tinha o piso salarial mais alto, muitos casos aumentava a informalidade porque as pessoas não registravam na veterinária. Se eu não tenho condições de registrar pelo piso salarial, eu não registro. Eu fico de forma informal, eu contrato de forma informal. Isso não é bom nem para o funcionário, nem para o colaborador e nem para o dono da empresa. Então a gente entendia os dois lados e muitos desses veterinários se juntaram para tentar mudar essa realidade da classe veterinária. E com isso surgiu o trainee veterinário. Por que a gente fala que é uma novidade dentro dos hospitais veterinários de São Paulo? Porque ele foi aprovado pelo Sindicato dos Hospitais Veterinários de São Paulo, por uma aprovação por uma convenção coletiva, que devido à nova reforma trabalhista, hoje a gente consegue aprovar convenções coletivas que sobressaem as regras da CLT. Só que esse contrato tem que ser homologado pelo Sindicato de São Paulo, pelo Sindicato dos Hospitais Veterinários de São Paulo, o Sindiosvet. Então, ele tem abrangência em toda a categoria de médicos veterinários do estado de São Paulo. Então, não é só da cidade de São Paulo que isso foi aprovado. Isso foi aprovado para todo o estado de São Paulo, o trainee, e que a gente está aqui divulgando para tentar que isso se torne a nível Brasil, que eu acho muito importante, né? Mas para esse contrato ser válido, as empresas têm que estar ligadas, homologados os contratos de trainee ao Sindiosvet, ao Sindicato dos Hospitais Veterinários, tá? Então, tem algumas regras a seguir para a gente poder contratar o veterinário, o trainee veterinário. Então, o que é muito bom? O trainee veterinário, ele é como uma residência que acontece nos hospitais e escolas. Ele tem uma duração de 1 a 2 anos. Eu vou explicar porque existe o trainee 1 e o trainee 2, como o R1 e R2 dentro das residências. E ele é formal, né? O funcionário é formal, o colaborador é registrado como trainee. Só que para ele ser registrado como trainee, ele tem que assinar um contrato no Sindicato dos Hospitais Veterinários, para isso estar homologado, isso estar valendo. Ótimo, isso foi aprovado. Com isso, com a aprovação, o que a gente conseguiu? Com aquele ótimo auxiliar veterinário que eu tinha,
se formou e pode continuar na empresa. Ele pode ser meu trainee. Agora ele pode estar de frente para o atendimento, supervisionado, e a gente capacitar ele agora como um ótimo médico veterinário. E isso ser viável. Isso ser viável para as empresas também. Então, para o aluno, para o recém-formado, ele vai ser capacitado logo depois que se forma, porque a maioria hoje não se sente capacitado de forma plena pelas universidades. Falta prática, falta conteúdo. E para as empresas, você consegue viabilizar isso com um salário mais baixo. Você consegue sair da informalidade, você consegue dar mais oportunidade. E isso é a função do trainee em todas as profissões e que está chegando agora na veterinária. Mas, para o trainee não ser usado de forma errada, porque tudo isso tem que se pensar o outro lado também. Começou a se avaliar, será que não podem usar o trainee para contratar médico veterinário com piso mais barato? Começaram a colocar algumas regras no trainee para que a sua finalidade fosse plena, fosse capacitar o recém-formado do jeito que a minha clínica é, do jeito que eu atendo. E que eu possa capacitar da forma que eu gosto de dar continuidade no atendimento na minha clínica. Por um valor que eu consiga fazer esse treinamento. Porque hoje ele não pode ficar sozinho. Então ele tem que atender comigo. Então isso tem que ser viável financeiramente também. E com o piso mínimo salarial veterinário, muitas vezes isso não era viável. Mas se colocar algumas regras. Do mesmo jeito que na residência tem o R1, R2, no trainee a gente tem o trainee 1, trainee 2. E quais são essas regras que a gente tem que seguir? O trainee 1, ele tem que ter até 2 anos de experiência profissional. Então, mais que isso, ele não é um trainee. Tá? Então, o que seria esse até 2 anos de experiência profissional? Ele tem que ser o recém-formado. Se ele já tiver mais de 2 anos de experiência profissional, ele não é um trainee. Ele já é um veterinário experiente. E daí ele não pode ser contratado como um trainee. Então, se você é recém-formado, até 2 anos de formação, ou se até você se formou, mas não atuou, e tem como comprovar que tem menos que 2 anos de experiência no mercado, você pode se candidatar para um trainee 1. O contrato de trainee tem validade de 1 ano, então são 12 meses de contrato, mas ele pode ser prorrogável por uma vez. Então quer dizer que no final do contrato eu contratei um trainee 1, aquele meu auxiliar ou um veterinário recém-formado para me ajudar na clínica. Eu tenho 1 ano para formar esse trainee, eu tenho 1 ano de contrato com esse trainee. No final de 1 ano, eu posso prorrogar o contrato por mais 1 ano. Então, no final de 1 ano de contrato do trainee 1, eu posso decidir se eu cancelo esse contrato, se eu transformo o meu trainee 1 em trainee 2, que daqui a pouco eu vou falar sobre o trainee 2, ou se ele ainda precisa ficar mais 1 ano como trainee 1. Lembrando que esse contrato só pode ser prorrogável por uma vez, ok? Eu tenho um piso salarial de R$ 2.400, fora o vale transporte. Então, a gente tem um piso formal menor do que o piso salarial veterinário, porque eu entendo que ele ainda não consegue fazer um atendimento pleno. Ele precisa ainda de acompanhamento.
Ele precisa ainda de formação. Então, ele ainda está em treinamento. Então, hoje foi aprovado um piso salarial menor para o trainee. A carga horária são de 8 horas diárias. E fora isso, eu tenho que comprovar 60 horas anuais, porque o contrato é anual, o contrato são de 12 meses. Dentro desses 12 meses, eu tenho que comprovar, eu como contratante, que eu estou dando curso, 60 horas de curso dentro desse ano, que pode ser congresso, que pode ser curso dentro dos hospitais, dentro das clínicas. Então, vai ter curso dentro da sua clínica. Desde que você consegue comprovar esse curso, ele soma como horas para o seu trainee. Se você deu um congresso para o seu trainee, ele soma como horas. Então, fora a nossa supervisão do trabalho dele, a gente tem que comprovar 60 horas anuais de curso para esse nosso trainee. Vamos lá. Além do trainee 1, a gente tem o trainee 2. O que seria o trainee 2? O trainee 2 é um veterinário um pouco mais experiente. Então, pode se candidatar pessoas com até 4 anos de formação ou 4 anos apenas de experiência comprovada. Se você tiver mais de 4 anos de experiência profissional, você não pode ser mais contratado como trainee. Tem validade de 1 ano, também o contrato, da mesma coisa que o trainee 1. E também ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. O piso salarial muda, é um piso um pouco superior, então tem o piso salarial é de R$ 3.300 mais a condução. Continuamos com a carga horária de 8 horas diárias e continuamos comprovando 60 horas de curso para esse trainee anuais. Então, o trainee 2, ele pode ser continuação de um contrato de um trainee 1, ou um trainee 2, ele pode ser já contratado um veterinário um pouco mais experiente, com até 4 anos de formação, e já pode ser contratado, feito um contrato direto como trainee 2 e não ter passado pelo trainee 1. Não é obrigatório passar pelo trainee 1 para eu ser um trainee 2. Ok? Então, a gente tem algumas proibições e algumas obrigações. O trainee, como a palavra já fala, ele não é um veterinário experiente, ele está sendo treinado para ser um veterinário aí principal. Então, ele não pode ser RT das empresas. Ele não pode ter responsabilidade técnica no lugar que ele trabalha. Então, acho que como todo mundo sabe, todo estabelecimento veterinário tem que ter um RT, tem que ter um responsável técnico veterinário assinando pelo estabelecimento. E o trainee não é capaz de ser responsável técnico, porque ele é um trainee ainda, ele está em treinamento. Então, isso não pode. Se ele assina como RT em algum estabelecimento, ele já cai fora do programa de trainee. Existe uma proporção. Quantos trainees eu posso contratar dentro da minha clínica? Eu posso contratar 2 trainees para cada médico veterinário principal comprovado. O que isso quer dizer? Eu não posso ter um médico veterinário contratado dentro do meu estabelecimento, pelo piso, enfim, um médico principal com 10 trainees. É impossível você treinar 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, se estabeleceu uma regra aqui para cada médico veterinário contratado, principal, ele pode supervisionar 2 trainees. E esse médico veterinário principal, ele pode ser o próprio dono da empresa. Você fala, Thaís, eu não tenho um veterinário contratado, eu sou o veterinário da minha empresa. A minha empresa é de um veterinário, que sou eu. Né? Eu tenho a realidade de hospital veterinário, com 40 veterinários, mas vamos pensar
no começo ou numa clínica menor. Muitos consultórios só tem um veterinário, que é o próprio dono da clínica. Isso pode. Se você for o dono da clínica e você for médico veterinário, você já tem direito a ter 2 trainees. Não pode passar dessa regra. De 1 para 2. Um médico veterinário para 2 trainees. Essa é a regra, tá? Segunda coisa, o trainee tem que ficar sob orientação desse médico veterinário com experiência. O trainee não pode ficar sozinho. Então, é proibido, uma das regras do trainee tá valendo, é proibido colocar o trainee para fazer plantão noturno sozinho. Isso não pode. Trainee não é plantonista. Trainee não fica em atendimento emergencial na madrugada sozinho. Isso não pode. Isso são regras do trainee que estão descritas no contrato. O trainee tem que ficar no horário de dia trabalhando sob supervisão de um médico veterinário mais experiente. E você assina esse contrato no sindicato. Esse contrato, que é anual, ele tem uma taxa de R$300 que a gente tem que pagar no sindicato, onde o responsável da empresa assina e o trainee contratado assina no sindicato. Então, tem regras dos dois lados, tem obrigações, tem proibições dos dois lados, para que o trainee venha para melhorar a medicina veterinária, para formalizar a medicina veterinária, para a gente deixar de ser uma profissão tão informal. E não para as pessoas darem um jeitinho de usar o trainee para registrar médico veterinário com piso salarial mais baixo. Não. Não é para isso que foi feito o trainee. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre aprimoramento veterinário, mas sobre o trainee especificamente, então, que é uma contratação, regime de contratação de veterinários recém-formados. Qualquer dúvida, tá meu e-mail pessoal aqui, para vocês me perguntarem. Aqui tá o e-mail também do hospital, caso tenha alguma dúvida. Aqui tá a página do Sindicato dos Hospitais Veterinários, que é onde faz essa homologação dos trainees no estado de São Paulo. E também eu coloquei junto um artigo da revista do CRMV, muito interessante, onde eles fizeram um artigo resumindo a novidade do trainee veterinário e apresentando para a classe o trainee veterinário, uma matéria maravilhosa do CRMV, que eu pus aqui também, para vocês darem uma olhadinha nesse artigo, que está bem resumido tudo que a gente conversou. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aprimoramento veterinário. Bom, então trainee é uma forma de contratação registrado, CLT, formal, de médicos veterinários recém-formados ou com pouca experiência profissional. E isso viabiliza a gente ter uma pessoa com menos experiência, mas que a gente vá formada do nosso jeito, porque possui um piso salarial menor do que o médico veterinário principal. Então, diminui a informalidade. E o aprimoramento veterinário? O que seria? Que tanto se diz sobre aprimoramento veterinário? O tanto está crescendo o aprimoramento veterinário? O que é? O aprimoramento veterinário é um curso. Não é uma contratação. Ele é contratual. Ele não é registrado. Ele é um curso. Então, o trainee, ele vai exercer a função de médico veterinário, ele vai atuar dentro das clínicas sob a supervisão de um médico veterinário mais experiente. O aprimoramento é um curso que os hospitais dão, um curso prático para recém-formado, para participar da rotina dos hospitais.
Então, o aprimoramento é uma formação e uma capacitação para tornar bons profissionais para o mercado veterinário. Lembra que a gente conversou que muitos dos nossos estudantes veterinários se formam sem se achar apto para começar a atender? Muitos deles nem tiveram tanta parte prática, né? A gente pega muito recém-formado que às vezes não sabe pegar um acesso, não sabe pegar uma veia, não sabe conversar com o tutor. Então, para isso, a gente formou o aprimoramento veterinário. Gente, não, né? Na veterinária já existe. Dentro do hospital onde eu atuo, existe. É uma coisa que está dando muito certo. Eu acho que a gente está ajudando muito a veterinária, né? A profissionalização e a formação de novos profissionais. Está dando muito certo o aprimoramento, mas tem muitos lugares que já estão fazendo os cursos de aprimoramento veterinário. E o legal dos cursos de aprimoramento veterinário é que são cursos rápidos e são cursos onde a pessoa pode se destacar e no final do curso ele ser contratado, ele ser efetivado pelo hospital. Então, muitos dos nossos aprimorandos que estão fazendo curso prático dentro dos hospitais, no final do aprimoramento eles são contratados. Eles são veterinários que se destacam, recém-formados que se destacam, são contratados como trainee. Né? Então, além de você aprender, você está mostrando a cara na sociedade veterinária. É uma oportunidade de um emprego. Então, o aprimoramento serve para difundir e fomentar a missão e visão das empresas para os futuros colaboradores. A gente sabe como é difícil também, quando o estudante sai da veterinária com a parte técnica, fazer ele entender a missão da medicina veterinária, a visão das empresas, o jeito de cuidar do cliente. Tudo isso não é feito dentro da faculdade ou é feito pouco. Isso acaba sendo passado nos aprimoramentos. Então, o aprimoramento ele tem a finalidade de desenvolver o atendimento humanizado como competência profissional. Então, o aprimoramento veterinário, eu me formei, eu tenho o CRMV, mas eu vou me desenvolver. Eu vou aprender a falar com o tutor. Eu vou saber como eu me posiciono. Qual a minha apresentação pessoal ideal para o lugar que eu estou trabalhando? Qual a postura ideal de apresentação? Qual a linguagem ideal com aquele tutor? Qual a linguagem que eu tenho que ter dentro de um consultório, numa sala de vacina de um filhote? Qual a linguagem ideal que eu tenho que ter para dar notícia de um óbito? Será que as faculdades preparam isso? Muitas vezes a gente vê que falta ainda. Então, por isso que cada vez mais os cursos de aprimoramento veterinário estão crescendo, a busca do aprimoramento veterinário pelo recém-formado está aumentando demais. O aprimoramento veterinário desenvolvido dentro desse hospital onde eu trabalho, ele dá muito auxílio psicológico e de coaching por meio de profissionais qualificados com todo o suporte necessário para a evolução do aprimorando. Muitos estagiários que a gente recebe de último ano, de último semestre, estão inseguros, estão ansiosos de começar a atender. Como que eu vou atender? Eu nunca atendi nenhum caso, eu já vou ficar sozinho com o cliente. Eu já vou ficar sozinho numa clínica sem ninguém me ajudando. Então, isso é um curso. É um curso prático para entender os bastidores de uma clínica, para acompanhar durante um período a rotina de clínicas, de hospitais,
para cuidar do psicológico desse recém-formado e para entregar para o mercado profissionais mais qualificados. Eles, dentro do aprimoramento, os alunos, eles acompanham o ciclo de educação continuada dentro da rotina hospitalar. Então, dentro da rotina hospitalar, todo mês tem palestras para os seus veterinários, de veterinários renomados, e eles participam dessas palestras. Tem reuniões clínicas, discussões de casos, eles participam dessas reuniões clínicas. Para eles entenderem como funciona, na prática, a vida profissional. Então, como funciona esse aprimoramento veterinário? Então, a gente oferece uma programação com duração de 6 meses, então, completamente diferente, né, da contratação de trainee. Então, é um curso de 6 meses, com uma carga horária de 8 horas por dia, com 2 finais de semana por mês, totalizando 220 horas mensais. E eles recebem uma bolsa auxílio mensal. Então, ele é rotativo. Esse recém-formado, ele vai passar por todos os setores do hospital. Então, não tem um aprimoramento no PROAV, que eu vou explicar para vocês, que é dentro do Animaniacs, que existe outras formas de aprimoramento, mas para vocês entenderem, aprimoramento é um curso, não é uma contratação. O aprimoramento, ele roda todos os setores do hospital. Ele fica na clínica, ele fica na UTI, ele fica na internação, tem mês que ele fica na parte de cirurgia e anestesia, ele roda para pegar um pouco de vivência clínica em tudo. No final de todo mês, então são 6 meses do aprimoramento, no final de todo mês ele tem que apresentar um caso clínico de destaque, que foi destaque pessoal para ele, que fez a diferença no mês para ele, um caso que ele acompanhou, e ele apresenta um TCC sobre esse caso. Então, todo mês, durante 6 meses, ele precisa apresentar um caso de destaque, que foi um destaque para ele, para os nossos coordenadores clínicos. Então, tem uma reunião no final do mês, ele vai apresentar todo mês um caso de destaque que ele acompanhou, e os coordenadores clínicos vão discutir esse caso com ele. E no final de 6 meses, ele vai apresentar um TCC de conclusão do seu trabalho. Com isso, ele vai ganhar um certificado no final de 6 meses, após o seu TCC, de aprimoramento veterinário. Todo período de aprimoramento veterinário, ele tem supervisão dos veterinários do hospital. E durante o período de aprimoramento veterinário, ele não atende, ele acompanha o atendimento. Ele acompanha todos os atendimentos, ele acompanha a internação, ele acompanha o atendimento clínico, mas ele não assina, ele não faz um atendimento sozinho. Diferente de um trainee, que ele atende. O veterinário principal supervisiona ele, mas ele atende sozinho, ele assina o que ele está atendendo, porque ele já, né, é contratado. O aprimoramento não. O aprimorando, ele só acompanha os atendimentos. E tem um período curto de 6 meses, onde ele recebe uma bolsa auxílio. Como concorrer? O candidato deve primeiro estar finalizando pelo menos o 10º semestre de graduação da medicina veterinária e possuir até 1 ano de formado. Passou de 1 ano de formado, ele não pode concorrer à vaga do aprimoramento veterinário. Para isso, ele precisa enviar um currículo com todos os seus dados pessoais e acadêmicos, porque os dados acadêmicos também vão ser avaliados, numa data pré-estabelecida para análise.
Como funciona o processo seletivo do aprimoramento? Tem uma prova teórica, onde são 30 questões de múltipla escolha, mais 4 dissertativas. E tem uma prova prática, onde vão ter 2 casos clínicos simulando um atendimento real. Os coordenadores clínicos que fazem a prova, o processo seletivo do aprimoramento. E as pessoas, os alunos que se destacaram na prova teórica, junto com a nota da prova prática. Então, tem 40% da nota da prova consiste na prova teórica e 30% consiste na prova prática. O aluno ou recém-formado que se destacou na prova teórica e prática, ou os alunos, né, os que mais chegaram a uma pontuação mínima adequada, vão para a fase final, que consiste em uma avaliação curricular e uma entrevista com os coordenadores do hospital. Então, tem todo esse processo seletivo, porque a gente presta muita atenção no aprimoramento veterinário para ver se o aluno ou recém-formado tem condição técnica, é avaliado a condição técnica dele, o conteúdo técnico de formação de faculdade dele, mais uma estabilidade emocional para participar do aprimoramento. Né? Então, ele precisa de uma estabilidade emocional e a entrevista é muito importante para isso, para saber como lidar com casos difíceis, com óbito, com tudo isso, para fazer parte de um aprimoramento veterinário, para fazer parte de acompanhar uma rotina veterinária, ajudar os veterinários durante 6 meses, aprender durante 6 meses, e muito desse aprimoramento é um processo seletivo para ser um trainee da nossa empresa. No nosso site é onde tem as inscrições do aprimoramento veterinário. Chama PROAVE, o Programa de Aprimoramento Veterinário Animaniacs, tem o nome de PROAVE, mas fora do Animaniacs tem outros hospitais que dão cursos de aprimoramento também. É muito interessante o PROAVE, a gente está tendo resultados maravilhosos. Eu acho que está sendo importante para quem faz, porque sai muito mais seguro para a vida profissional. São 6 meses que ele se aprimora. E pra gente está sendo muito bom, porque muitos dessas pessoas, desses aprimorandos, ficam na empresa, se tornam nossos trainees. Então não deixam de ser até um pouco de processo seletivo para os trainees. Mas o mais importante é fazer a diferença profissional na vida de cada aprimorando. E hoje a gente entender que não é só a faculdade que forma, não é só a parte teórica que forma o veterinário. A gente tem que formar uma postura profissional, a gente tem que formar a psicologia profissional, o equilíbrio emocional para trabalhar numa internação, o equilíbrio emocional para lidar com óbito, o equilíbrio emocional para trabalhar com tutores enlutados. E quem não se sente preparado só com a universidade, os programas de aprimoramento estão aí para melhorar a medicina veterinária, para não deixar as pessoas caírem no atendimento sem o mínimo de condição, sem estar preparado de forma técnica e psicológica para isso. O PROAVE está dentro dos nossos sites, então tem site, rede social. Essa é a carinha do nosso programa de aprimoramento do PROAVE dentro dos Animaniacs.
Mas como eu falei, não é só dentro do hospital onde eu trabalho, eu tô aqui dando um exemplo, né? Tô dando minha experiência profissional, mas tem outros programas de aprimoramento excelentes na medicina veterinária, que todos têm a finalidade, tanto como a residência, de formar profissionais qualificados e melhorar a profissionalização veterinária. Se inscrevam, se atualizem, se profissionalizem. Vamos melhorar a medicina veterinária. Eu acho que o caminho não é só a gente, às vezes, reclamar da qualidade do ensino superior, porque a gente vê muita gente reclamando da qualidade do ensino superior da medicina veterinária, que tá caindo. E o que a gente pode fazer, então? O que a gente pode fazer como empresa, como médico veterinário, para melhorar isso, para melhorar essa qualidade? Então vamos começar a fazer a diferença. Então hoje existem os programas de aprimoramento, existe o PROAV ou existe outros programas de aprimoramento. Hoje tem aprovação em São Paulo do trainee veterinário, que esperamos que isso seja estendido para todo o Brasil e que a gente possa melhorar cada vez mais a profissionalização da medicina veterinária. Tá bom? Esse foi meu relato, esse foi um pouquinho da minha experiência profissional na frente de hospitais veterinários aqui em São Paulo. Eu cuido do Animaniacs, como que tá aqui, junto com uma equipe maravilhosa de 140 colaboradores, dentre eles trainees, médicos veterinários, especialistas, auxiliares, enfim, estamos à disposição por e-mail, por visitas presenciais, o que vocês quiserem, estamos à disposição para tirar dúvidas, para conhecerem e para melhorar, com certeza, a qualidade da medicina veterinária. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição para dúvidas. E estou com a porta aberta do hospital para visitas. E agradeço demais. Se inscrevam para o PROAV. Você que é recém-formado, pode ter certeza que vai melhorar muito seu futuro profissional. Muito obrigada.